Olá, gente! Nesta nossa aula agora de número 9 do curso de Delphi Básico, na aula passada a gente viu aqui um pouco sobre os operadores no Delphi. A gente viu os sinais matemáticos, vimos alguns operadores lógicos que a gente pode estar usando no Delphi. Vimos um pouquinho aqui uma comparação desses operadores, porém fizemos aqui o uso de uma condição if, porém sem muitas explicações. Nós vamos a partir de agora a dar uma olhada nas estruturas condicionais que a gente pode estar usando no Delphi, tá? O que vem a ser uma estrutura condicional, tá? Estrutura condicional. O que vem a ser uma estrutura condicional? Uma estrutura condicional, ela é um bloco de código que a gente pode definir quando um comando será executado. Como e por quê? Eu digo estrutura condicional porque ela depende de condições. Ela depende de valores passados e de circunstâncias do momento. Ok? O operador condicional mais comum que a gente vê no Delphi, e ele é comum em todas as linguagens de programação, é o if. Esse if, que traduzido do inglês, ele significa se, ok? Ele é usado para comparar valores, como a gente fez aqui em cima. Por exemplo, se eu disser o seguinte, que meu carro é azul, tá? Eu disse que meu carro é azul. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que se meu carro for azul, então eu vou executar isso aqui, ó. O carro é meu mesmo. Ok? Então aqui eu vou dizer o seguinte, se meu carro for azul, então o carro é meu mesmo. Isso aqui, na linguagem matemática, seria da seguinte forma. Eu defino aqui uma variável chamada carro, e eu digo que ela é igual a string azul. Ok? Aí é o seguinte, aqui eu digo if. Eu gostaria também de deixar bem claro que tanto faz se você digitar if com letras minúsculas ou if com letras maiúsculas. O Delphi, ele não trabalha com sensibilidade de maiúsculas e minúsculas, então não importa se eu fizer if em minúscula ou if maiúscula, vai dar tudo na mesma coisa, ok? Então vamos dizer o seguinte, if carro igual azul, then. Aí aqui eu dou um begin e um end. Ok? Então, if carro for igual a azul, then begin. Aqui eu coloco o bloco de código. Bloco de código. Caso o carro seja azul. Ok? If o carro for igual a azul, then begin, end. Se o carro for azul, ele vai executar esse bloco de código, tá? Vamos ver isso aqui na prática, no Delphi. Ó, eu vou criar aqui uma variável chamada carro do tipo string, tá? E aqui eu vou dizer que carro
dois pontos igual azul, igualzinho a gente fez lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, agora eu vou dizer assim, ó, if carro for igual a string azul, então eu vou fazer o seguinte, then begin e end. Aqui dentro eu vou dar um show message dizendo o carro é azul. Ok? Vamos executar esse código. Veja que ele deu aqui uma mensagem na tela dizendo que o carro é azul. Agora, eu vou mudar aqui a cor do carro para branco. Veja que ele não deu o show message. Por quê? Porque eu defini aqui, ó, que se o carro fosse igual a azul, então ele executaria esse bloco de código. Porém, o carro não é azul. E agora? Eu preciso de um bloco de código. Vamos supor que eu precise de um resultado diferente caso o carro não seja azul. Para isso, a gente tem o senão. Ok? Se meu carro for azul, então ele diz que o carro é meu mesmo. Senão, o carro não é azul. Esse senão aqui no Delphi, ele é representado pelo else. Ok? Aqui eu dou mais um begin e mais um end. Ok? Porém, esse end aqui que vem antes do else, eu não posso pôr o ponto e vírgula. Tá? Então aqui eu faço o seguinte, eu faço mais um bloco de código, caso o carro não seja azul. Ok? Vamos ver isso no Delphi. If carro igual a azul, then begin. Eu dou esse show message aqui, um bloco de código. Eu quero deixar bem claro que aqui dentro eu posso colocar um número gigante de códigos, não preciso colocar apenas um. Aqui embaixo eu coloco o else, dou mais um begin e um end. Esse ponto e vírgula do end, que vem antes do else, eu tiro. Tá? E aqui eu dou mais um show message, dizendo que o carro é de outra cor, mas não é azul. Ok? Vamos executar esse código. Veja que ele disse aqui para mim. O carro é de outra cor, mas não é azul. Viu? Vou tirar esse mais aqui porque não precisa. Então esta foi a estrutura de controle condicional if. Eu posso definir aqui também, por exemplo, uma variável carro do tipo integer. E eu posso passar para ela aqui o valor 50. Aí aqui eu faço o seguinte, eu falo que if carro for maior que 50, then o carro é maior que 50. O carro é menor que 50. Então aqui eu faço o seguinte, se o carro for maior que 50, ele vai dizer que o carro é maior que 50. Caso não seja, ele vai dizer que o carro é menor que 50. Vamos ver? O carro é menor que 50. Vamos colocar aqui que o carro vale 90 e executar. O carro é maior que 50. Ok? Eu posso fazer isso de forma dinâmica. Por exemplo, eu posso definir aqui uma outra variável chamada a, também do tipo integer. Posso passar para ela aqui um valor, falar que a é igual a 100, e posso comparar o valor de carro com o valor de a. Eu posso dizer que se carro for maior que a, digo que o carro é maior que a. O carro é maior que a, menor que a.
Veja que a variável A vale 100 e o carro vale 90. O carro é menor que A. Se eu disser que a variável A ela vale 10, ele vai dizer para mim que o carro é maior que A. O carro é maior que A. Ok? Esta foi então a estrutura de controle condicional if, else. Na próxima aula, então, a gente vai continuar vendo aqui estruturas de controle condicional. Ok?